Vamos entrar nesse aspecto, porque o goleiro Marcos, ex-goleiro Marcos, deu uma fez um post que o nosso palestra aqui até compartilhou, corroborando com o que você está dizendo. Rapaz, será que tá cavando a saída? Já está cavando a saída? Tá sem paciência, estúpido. Deveria usar a entrevista coletiva para explicar suas dificuldades pra gente. Tem crédito. Iremos tentar entender seu lado. Mas tá arrumando desculpa onde não tem. Tá, tá há tanto tempo no futebol e esqueceu que o ânimo do torcedor é o reflexo do que o time apresenta. Conhecendo a casa, em vez de pacificar, vai arrumar mais problema. Perfeito. Comente essa fala de goleiro Marcos sobre Abel Ferreira, cara. Cara, é cirúrgico, Marcão. E complemento, o Abel Ferreira corre algum risco de não disputar o Super Mundial com a camisa do Palmeiras? Ah, não. Isso eu acho que não. Mas assim, eu até tava falando ontem com o nosso grande colega Thiago Franklin aí do canal do TF. Tava me mandando mensagem à noite falando, vocês escaparam, hein? Foi por pouco. Eu falei, pô, foi por pouco. Vocês mereciam ter vencido até. Embora a grande chance do jogo tenha sido nos pés do possante Flaco Lopes aí, que ontem ficou mais nítido ainda pra quem não é palmeirense, tava vendo o jogo ali de tabela, que é um jogador que não tem absolutamente nenhum nível pra vestir a camisa do Palmeiras. Mas sobre a declaração do Marcos, eu concordo muito, muito. Corrobora com o que eu tava falando antes. Já não dá mais, pô. O torcedor já sabe que o Abel faz esse tipo de show em coletiva pra também desviar o foco, mas não dá pra desviar foco mais. O Palmeiras não jogou nada esse ano. Não jogou nada. Mas ele tá vivendo, ele tá parecendo uma caricatura dele mesmo, assim. Ele chega na coletiva e só fala do passado, velho. Ele só fala do passado, ele não fala do futuro, ele não fala do presente. Ele não fala que precisamos melhorar, precisamos treinar, precisamos... Nada, é só coisas assim, jogadas ao vento pra abafar a má fase do time dele, assim. E é compreensível, como o Marcos falou, pô, chega na coletiva, explica, fala do contexto. Pô, é um time, se você for olhar no papel, é um time novo. Você tem, pô, Mikael na zaga que não tava nessa fase vitoriosa. Você tem Evangelista chegando. Você tem o próprio Aníbal. Você tem O o Emi Mikael foi o Martinez. melhor reforço do Palmeiras na janela, velho. É bom Bom zagueiro. zagueiro. Muito Você bom tem o zagueiro. Facundo, você tem o Vitor Roque, que ontem se esforçou bastante, lutou bastante, mas o cara tem uma finalização no jogo, cara. Não chega uma bola por baixo pra ele finalizar, ninguém aproxima pra fazer uma tabela. É um time muito estático dentro de campo. É o Estevão na ponta direita, o Facundo na esquerda, o Veiga perdido no meio de campo sem função. E dois volantes, ontem ele jogou com dois volantes que atacam, que não marcam sem bola, então ficou um buraco no meio de campo. Os zagueiros todo momento no mano a mano com o ataque rápido do Botafogo. Foi um Deus nos acuda. E é isso, assim, ele não explica na coletiva. Ele prefere bater de frente com a torcida, ele prefere provocar o torcedor do Palmeiras, ele prefere ensinar o torcedor do Palmeiras a torcer. Então, cara, eu já tô cansado desde o ano passado, eu falo isso. Eu já tô cansado. Antes, a coletiva do Abel, pra mim, era um deleite, assim. Eu fazia uma pipoca e ficava assistindo. Caramba, cara, que da hora. Na vitória ou na derrota? Um técnico do meu time falando de futebol e, sabe, trazendo coisas que a gente não costumava ouvir. E aí o cara ganhou tanto que ele chegou num nível de empáfia, de arrogância, assim, que é. Não dá pra você assistir mais, não dá pra você tirar nada dali. Vai ser a mesma coisa se você pegar uma coletiva dele de setembro do ano passado, assim, vai ser isso, sabe? Nosso torcedor, não sei o quê, vocês viram aí, torcedor do Botafogo gritando campeão, e aqui a gente não. Sabe, um negócio. Tipo, meu, vocês devem a vida a mim, assim, sabe? Me aplaudam. Eu dei 2 brasileiros pra você, dei duas Libertadores. Bacana, Abel. Você é o melhor técnico da história do Palmeiras, mas, assim, tem que ter um mínimo de humildade e saber que o trabalho é ruim e que vai precisar trabalhar muito, porque é um time novo. Acho que a maior janela da história do Palmeiras, sem dúvida. Reforços caríssimos. Você vai precisar fazer jogar. Vai precisar fazer jogar. Não dá pra ficar jogando essa bolinha com esse esquema engessado, esse esquema que sufoca um garoto de 17 anos pra ser o resolvedor de todos os problemas do time, sabe? Você ganha 3 milhões por mês, cara. Merecidos por conta da sua competência de ter sido campeão e tal, mas, assim, muito, muito, muito pouco. Muito pouco. E outra,
Ficar ensinando o torcedor a torcer, velho. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Aqui no Brasil é diferente. Ele parece que não aprendeu ainda. Cara, eu vendo o Palmeiras jogar, você nota total falta de repertório, você vê que o Abel ainda... E ele defende, a resposta que ele deu para esse jornalista aí é que 80% dos gols do futebol brasileiro saem dessa maneira, e o Palmeiras vai continuar jogando dessa maneira, ele não vê possibilidade de mudar. A gente Por isso que eu falei que foi explícita a colocação do repórter. Eu assisti na transmissão do Premier com o Jader Rocha, estava o Fernando Praz comentando, e ele sugerindo mudanças estruturais, táticas ali, sugeriu um losango no meio de campo, etc. E nada disso o Abel faz, ele só troca 6 por meia dúzia. Mas, cara, tem uma coisa, com tudo em tudo, o Palmeiras jogando nada em casa contra um time que foi melhor, o Palmeiras não toma gol, cara. É impressionante, assim, cara. Mas ontem Palmeiras... Cara, o Palmeiras vem de 4 jogos, cara. Tomou um gol, que foi o gol do Yuri Alberto. É uma defesa... Tudo bem, mas aí que tá. Porque tá vivendo um mau momento técnico. O Palmeiras vive um mau momento, ele não faz 3, 4 derrotas seguidas porque ele tem a porra da defesa bem treinada. Por isso que o Abel tem o aproveitamento que tem de ir acima de 65% em mais de 350 partidas. Porque ele tem a defesa boa. E defesa boa ganha campeonato. O Palmeiras não vai ficar bem nas 38 rodadas, como não esteve bem nem nos campeonatos brasileiros que venceu com o Abel em todas as rodadas. Mas o importante é quando você não tá bem, tá vivendo uma deficiência técnica importante, deficiência tática, ou a teimosia do próprio treinador, é importante que você seja sólido. Ontem, levantaram 3 bolas na área do Santos, saiu 2 gols e uma defesa homérica do goleiro, porque não tem condição nenhuma. Então, assim, o Palmeiras, com tudo em tudo, jogando mal, a torcida querendo tá puta, o Palmeiras é sólido defensivamente. E isso lá na frente vai fazer diferença. De repente, esse um ponto que o Palmeiras conquistou e deixou, esses 2 pontos que o Botafogo deixou de conquistar aqui por conta do poderio defensivo do Palmeiras, e várias jogadas ofensivas do Botafogo foram bloqueadas pela defesa. O senhor Mikael fez uma partida esplendorosa. Cara, isso... Em compensação, o Murilo foi um desastre. Não, o Murilo não foi bem. Desastre. Não foi bem. Mas também, assim, desastre eu acho exagero. Nossa, cara. Foi abaixo. Uma partida abaixo. Umas 2 jogadas ali que ele foi tentar recuar uma bola, ele jogou pra cima, o Igor Jesus ganhou dele no corpo e criou uma jogada de perigo. Tudo bem. Mas o que eu contesto dessa sua colocação sobre a defesa ter sido sólida é justamente o fato do time desencaixado lá na frente e no meio de campo, com o Evangelista e Rios, que não marcam ninguém sem bola. Quando saiu a escalação, eu comentei no grupo, falei, olha, sem um primeiro volante aí vai ser difícil, hein? E foi. O Palmeiras com bola, o Botafogo fechando rápido, e sem bola, Rios e Evangelista não protegiam bem a defesa. Não faz o menor sentido essa escalação. E os zagueiros todo momento no mano com o Savarino, com o Arthur, com o Igor Jesus. Eu falei, caralho, meu Deus. Não, e é o seguinte, os zagueiros no mano dando conta, velho. Sim. Dando conta, mano, irmão. Principalmente o Mikael. O Piquerez jogou muito também. Jogou muito. Cara, assim, impressionante. O Mike, ele é ruim defensivamente, mas se precisar ele faz uma faltinha, dá um pontapé lá e resolve, para a jogada, entendeu? Os caras são safos. Palmeiras, inclusive, sabe a hora certa de fazer uma falta tática. Tudo isso é muito treinado. E é isso, eu falei assim, poderia ter perdido ontem de 1-0, o Botafogo teve chance, o discurso poderia ser outro, mas o fato é que o Palmeiras é um time sólido. Se você olha os números do Abel, você vê que dificilmente ele vai passar por uma fase de 2, 3, 4 derrotas seguidas, porque ele conta com uma defesa muito sólida. E aí, irmão, é isso, você jogou ali, não jogou nada. Se o Flaco Lopes faz o gol, era 1-0 e o Carille português ia sair dali feliz, cara. Mas ontem, é isso, cara. Quando você tem uma defesa sólida, Felipe, você precisa de uma bola. Uma bola. E ia ser uma bola... O Palmeiras teve a bola contra o Corinthians, o pênalti, e o Palmeiras teve a bola ontem. Se não fosse a incompetência de Veiga e de Flaco Lopes, o Palmeiras poderia ser campeão paulista e a gente não tá nem falando de Abel Ferreira. Lógico, o nível caiu, etc. Mas a gente tá elogiando o cara. O time conseguiu criar condições
de colocar jogadores do Palmeiras experientes para definir as jogadas, por causa da maldita defesa do Palmeiras. Eu tenho inveja da defesa do Palmeiras, Felipe. O que eu falo é que... Não, isso é uma opinião sua, um recorte seu de ver o ambiente. Agora, quem tá dentro, quem é palmeirense, vê e fica puto porque o repertório ofensivo, embora tenha tido essas chances, é muito, muito, muito limitado, cara. Muito limitado. Muito limitado. Você, com a qualidade do elenco do Palmeiras, que pode não ser o melhor elenco do Brasil, e eu acho que não é também, e você ter uma chance clara no jogo, você depender de uma bola parada pra vencer as partidas, é muito pouco, cara. É muito pouco. E assim, ontem o Felipe Melo até fez uma análise tática de um contra-ataque do Botafogo no primeiro tempo, que o Savarino tá aí no 2 contra 1, ele e o Arthur contra o Mikael, e o Mikael faz a leitura perfeita ali pra induzir ele a finalizar com a perna ruim e matar a jogada. E ele mostra exatamente um ponto assim que muito torcedor deixa passar, que é a transição defensiva dos jogadores. O modo, tipo, você perde a bola e já se recompõe pra marcar a saída do time adversário. Cara, o Palmeiras perde a bola no ataque, o Veiga volta trotando, o Mike volta andando. Quem corre pra fazer a recomposição defensiva é o Murilo, o Mikael e o Piquerez, que de fato são os três que aparecem na imagem, chegando atrasado, e o Piquerez cortando o rebote que cairia no pé do Arthur. Cara, você vê o Palmeiras de 20, 21, 22 que o próprio Melo jogou, ele mesmo falou ontem, ele falou, cara, eu quando tava lá, isso não acontecia. Se isso acontecesse nos treinos, o Abel apitava, chamava a atenção de todo mundo. O que vocês estão fazendo? Pô, ele falou assim. Eu falei, porra, mano, caramba, então tem alguma coisa acontecendo. Pra isso, pra uma coisa que era automatizada dentro do sistema de jogo, não acontecer. E ontem não aconteceu em vários momentos. Em vários momentos o Palmeiras perdia a bola e voltavam 2, 3 e os zagueiros no mano, assim. Uma coisa totalmente desorganizada e curiosa de ver no time do Abel. Então, tem alguns pontos que precisa melhorar muito, assim. Tá muito longe do ideal ainda, muito longe do ideal.